Boa noite, começa agora o WebDivan. O WebDivan é nosso programa semanal sobre psicologia aqui da UTV. Eu sou Renata Antonelli, estou aqui com vocês no chat. Um beijo para todo mundo que já está assistindo o programa. Letícia, um beijo para você. Davidson, querido, um beijo para você. Bruna, vou subir aqui e olhar todos vocês. Mando beijos especiais daqui a pouco. WebDivan, nosso programa semanal de psicologia. Toda semana a gente fala sobre um assunto ligado à subjetividade humana. E hoje vamos falar de um assunto muito interessante. Mas mais do que o assunto ser interessante, que é extremamente interessante, quem criou parte deste assunto, ou grande parte deste assunto, está aqui para falar com a gente hoje sobre psicologia educacional. Hoje eu vou entrevistar, com muita honra, o professor doutor Paulo Ronca. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. Como vai? Sabe que é uma honra tê-lo aqui, né? Obrigado. Tô suando no bigode, gente. É uma honra tê-lo aqui. Você é muito gentil. Obrigado. Obrigado. Queria muito eu que estou muito com prazer estar aqui para a gente poder falar sobre muitas coisas que a gente tem estudado, que a gente tem pensado. Quando a gente pensou em falar sobre psicologia educacional, obviamente a gente pensou em falar no Paulo, né? O Paulo é professor e doutor em psicologia educacional, é escritor e membro da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo, trabalha em creches públicas, escolas públicas e no Instituto Splan, é fundador, né, do Instituto Splan. Isso. E diretor. Instituto Splan, que está há 44 anos aí. Isso. Né, 9 mil casos clínicos atendidos. Hoje mais de 9 mil casos clínicos atendidos no meu instituto. Vamos lá, né? O Instituto Splan, eu sei que é uma equipe multidisciplinar. Vamos começar então pela psicologia da educação, que eu acho que os internautas, né? Aí a gente vai entrando na equipe multidisciplinar. Então, fala do Instituto. Então, em primeiro lugar, a gente pode tentar definir o que é a psicologia educacional. É um ramo da psicologia que tende a veicular os seus estudos às questões de aprendizagem, às questões de dificuldades de aprendizagem e às questões de dificuldades de ensino, aprendizagem. Porque hoje é muito fácil a gente dizer aquele menino tem dificuldades de aprendizagem. Não, a psicologia educacional quer estudar as dificuldades de ensino-aprendizagem. Não só de aprendizagem, claro. Porque senão a gente vitimiza a criança. Que é o que acontece ainda, né? Então, assim, esse aluno tem dificuldade de aprendizagem. Isso. O que a psicologia educacional entende disso? Quer dizer, como que mudaria esse quadro? Não é só o aluno que tem a dificuldade de aprendizagem, é uma dificuldade entre aluno e professor, uma dificuldade no ensino e na aprendizagem. Isso. Quer dizer, não é mais só o cérebro e as sinapses do cérebro que são as culpadas, mas as sinapses, entre aspas, sociais, também a gente tem que ver. Ou seja, essa criança, ela é fruto de uma sociedade, de uma história, de um ambiente, de uma cultura que penetra em seu coração, penetra em sua mente e vai fazendo um novo cérebro, vai fazendo uma nova mente com as suas características, com os seus problemas e também assim do professor, que esse professor é um novo professor que precisa ensinar novas coisas. Então, nós estamos numa dinâmica muito grande e num momento histórico muito importante para a gente entender o valor da psicologia educacional. Muitos daqueles que se formam em psicologia ou daqueles que no ramo da psicologia ligados à psiquiatria ou ligados aos conhecimentos da psique humana, eles nunca entraram numa escola. Eles não sabem o que é uma escola, eles não sabem o que é um professor. E diagnosticam um aluno a partir de testes, a partir de mensurações objetivas, óbvio, mas sem ver o contexto histórico que essa criança vive, o seu lado cultural, o seu ambiente. E essa é, hoje, a grande preocupação da psicologia educacional. Quer dizer, não dá para analisar uma criança pensando só no comportamento dela dentro de sala de aula, né? Exato, é reduzir, né? É reduzir a minha observação a um cérebro. E eu não vejo que esse cérebro, no que e do que esse cérebro é formado, né? É isso que nós precisamos pensar. Esse cérebro, essa mente, é fruto de uma sociedade, não é fruto genético somente, não é fruto hereditário somente, mas é fruto de todo o ambiente. Vygotsky fala isso desde 1930.
Piaget fala isso desde 1925, 1911 ele fez a primeira tese de doutorado dele, 1911 não, com 21 anos ele fez a tese de doutorado dele, e já falava dessa questão do ambiente, Vygotsky também, e nós perdemos um pouco de vista isso. Né? E hoje, com todos os avanços tecnológicos, a gente tende a um reducionismo, ou seja, a criança é o meu cérebro, a criança é o cérebro que eu vejo. Não é. A criança é o seu histórico, os seus condicionamentos sociais, econômicos, políticos, históricos. Tudo é muito diferente, né? Se a gente pensar como a gente se comunica, a velocidade que a gente se comunica, a diferença da velocidade que a gente se comunica hoje, há 20 anos atrás, né, que a gente não tinha internet como é hoje, enfim, não se utilizava da internet desse jeito, nem havia mesmo, né, há uns 20 e poucos anos atrás. Quer dizer, eu fico imaginando muitas vezes, Paulo, que assim, como que seria hoje a minha sala de aula? Né? O que seria ensinado? Será que eu ia entrar na aula de física, depois na aula de química, depois na aula de biologia? Eu acho que a psicologia educacional pensa exatamente essas questões. Uma das questões é essa, quer dizer, como que a educação poderia contemplar o humano que existe hoje naquela escola, que não é o mesmo humano, a mesma criança, o mesmo ser humano que existia há 20 anos atrás. Porém, se você entrar hoje numa escola se você rever a sua idade e tiver 18, 17, 15 anos, você vai entrar como eu vou entrar na mesma escola que nós tivemos. Nada mudou. Pouquíssimas coisas. As mudanças estruturais que nós tivemos numa sociedade e as mudanças sociais que nós tivemos, a escola pouco acompanhou. Eu não quero criticar a escola por criticar. Eu acho que a escola faz um esforço, a pública ou a particular, faz um esforço sobre-humano para manter-se atualizada. Porém, toda uma sociedade quer da escola, muitas vezes, o que a escola não tem para dar. Ou seja, ela quer as mesmas coisas as quais eu estudei. E se não der, e se a gente sair um pouco desse paradigma, a escola é criticada, porque ela não está dando matéria, porque os professores não estão cobrando, e aí é porque a minha sobrinha está estudando numa escola e já está mais adiantada do que a sua. Então, nós estamos sem paradigmas, sem uma silhueta dessa escola para o século XXI. É a mesma escola. Machado de Assis diria o mesmo. Eu acho. Certamente. Eu acho. Agora, e ele não estudou em escolas, hein? Como que a gente faz, né? Através desse pensamento, de pensar o que está por trás dessa educação atual e do ser humano que está sendo educado. Nosso papel. Então, assim, o que a psicologia pode contribuir na educação? Pode contribuir para pensar como mudar esse tipo de educação, como capacitar professores, ajudar esses alunos que são vistos como fora da curva. Que mais, né? Que mais que a psicologia da educação pode fazer, educacional? Sim, eu acho assim, se a gente for pensar hoje em escola pública, ou mesmo na escola particular, a escola, ela é fruto do seu ambiente. Ela filtra o seu ambiente e esse ambiente entra dentro da escola pelas paredes, pelas portas, pelas janelas e vai formando lá um ambiente. Então nós temos escolas de periferia onde o entorno é muito empobrecido. Muito empobrecido. Eu trabalho com creches, eu trabalho em escolas públicas, eu trabalho em escolas particulares também na periferia, em que o entorno dessas escolas, eles têm televisão, eles têm carro, eles têm geladeira, tem tudo o que essa classe C e D subiu para a classe mais acima, mas ainda eu vejo o quanto nós somos pobres. O quanto existe de pobreza social, existencial, filosófica ou existencial mesmo dessas pessoas. Né? E a escola é o filtro disso, ela recebe essas pessoas. E é muito difícil esta escola ser uma linha de frente com um entorno de tanta pobreza como nós estamos. Nós pensamos que dar coisas modifica as pessoas. Eu acho que não é só dar.
Eu acho que nós temos que fazer com que essas pessoas sejam mais, né? E nesses últimos anos, não vamos entrar nas questões políticas, por favor, mas nesses últimos anos a gente vê com clareza que deu-se muito mais valor ao dar coisas, ao receber coisas, ao ter coisas, do que ser pessoas. O que é isso, né? A gente fala muito sobre isso, principalmente os psicólogos, assim, que a gente tem que ajudar. A gente está nesse momento de ajudar as pessoas a reconhecerem o que elas são, entenderem o que elas são e fazer com que elas cresçam. Mais do que elas tenham coisas. Sim. Ser, né? Sim. Alguém. O que é isso? Isso está muito ligado à questão da formação de valores éticos e morais. Porém, a formação de valores éticos e morais, a escola brasileira pensa desde há muito. Se você pegar, por exemplo, desde educação moral e cívica, programas como este que se evidenciou nas escolas desde 1970, desde 1980, em que nós pensávamos que a educação moral e cívica, ou a moral e o civismo, fossem dados em matérias, né? Então agora eu vou ensinar para vocês educação moral e cívica. Não se ensina moral, se vive a moral, se vive o civismo na escola. Agora, a escola está muito longe, a meu ver, de proporcionar aos alunos momentos de evidenciarem a moral, evidenciarem o civismo. Como, por exemplo, qual é a escola brasileira hoje que deixa os seus alunos sozinhos fazerem uma prova? Nenhuma. Poucas. Vocês vão ficar sozinhos fazendo uma prova. Por que sozinhos? Porque hoje vocês vão ser responsáveis. Então nós vamos colar, nós vamos abrir as porteiras. De princípio vocês podem até colar, mas depois vocês vão perceber que vocês não estão aprendendo, que vocês não estão avançando. Isto é viver a moral, isto é viver o civismo, é experienciar, passar por experiências de moralidade, não simplesmente ensinar moral. Interessante, não? Muito, quer dizer, é muito incoerente, né? Você quer ensinar educação moral e cívica e você faz você faz uma prova onde você fica lá fiscalizando porque você não confia no outro, quer dizer, que tipo de ética você está ensinando o outro a ter? Outra coisa é a questão da escola brasileira, principalmente um ramo da escola que eu não vou falar de uma ou de outra, falar da questão racial. Onde nós pregamos, por exemplo, a igualdade social entre negros, brancos e quantos negros há na escola do Brasil hoje? Escola particular? Na escola particular, poucos, né? Muito poucos, né? A gente conta nos dedos de uma mão. E como se pode falar então em igualdade racial se a própria escola vive esse conflito interno, existencial dela, em abrir as suas portas, ou a própria sociedade não permite que os negros tenham acesso a uma educação? Então, eu acho que assim, você pode explicar isso numa escola, né? Tá claro que existe a desigualdade. Sim. Então, vamos explicar para os alunos. Agora, explicar não serve. Não dá mais, porque é uma explicação que fica aqui, não fica aqui. Entendi. Ela não desce, ela tem que descer até aqui, ao coração, porque a moral está aqui. Mas como que a gente faz? Então, por exemplo, nesse caso, na prática, que é uma coisa que, né, eu acho que todo mundo já deve ter pensado sobre isso, quer dizer, como melhorar a desigualdade na escola. Sei lá, por que numa escola pública tem mais negros, por que numa escola particular tem mais brancos, né? Estamos falando de uma desigualdade social. Sim, né? Exato. Então, o governo resolveu isso, né? Dando cotas. Muito bem, é uma questão muito discutível. Acho que nem cabe agora a gente discutir isso, por conta que é uma questão polêmica. E questões polêmicas a gente não discute assim, sou a favor ou sou contra. Né? Mas há muitos fatores absolutamente contra e muitos fatores absolutamente favoráveis à questão das cotas. Eu, particularmente, acho que ela é um paliativo. Absolutamente um paliativo. Há que se melhorar a vida do cidadão brasileiro, seja de que
que raça for, de que cor de pele tiver, há que se melhorar essa condição deste indivíduo para ele poder ter acesso, com todas as suas potencialidades, a uma educação de qualidade. Isso é o básico, né? Independente de religião, sexo, cor, etc. e tal. E isso é questionável, muito questionável na sociedade brasileira. Por isso que eu falo que nós vivemos um momento histórico muito importante e eu acho que muito difícil. Porque, de um lado, as soluções mágicas, né? Do damos dar bolsas, dar, e de outro a gente percebe com clareza que o entorno ainda continua muito pobre. Né? O nosso entorno, o nosso entorno. É claro, né? Muito, é claro. Muito claro. Outra... Ou seja, também nós somos pobres. Eu acho que não vamos olhar para dizer assim, o entorno está pobre. Eu também posso me sentir um homem assim. Né? Quantas vezes a gente não se sente pobre? Sim, de verdade, dúvida, né? Porque a gente fala assim, nossa, uma frase que eu tenho escutado bastante, eu tenho tudo, mas eu não sinto nada. Sim, não há dúvida, não há dúvida. É uma pobreza, né, interna muito grande. Sim. Mas eu acho que aí é uma falha também numa educação social que a gente não tem, que é essa do ser. Sim. Então, como que a gente pode se desenvolver? Como que a gente pode entender nossas angústias, nossas ansiedades? Como que a gente pode viver melhor? Eu acho que o primeiro dado é blindando-nos do consumismo. O consumismo, a meu ver, será o câncer desse século. Nós estamos num momento em que nós evidenciamos o consumismo como uma salvação nacional, tanto econômica, tanto é que se vende carros e não cabe mais carro em lugar nenhum, as pessoas não têm mais nem dinheiro para comprar, porque já tem um. Né? Então eu sinto que um dos aspectos que vão ser fatais nesse século será a questão do consumismo. Isso, para mim, é uma das questões mais evidentes. Tanto é verdade que quando eu falo para pais e mães, eu falo muito, toda semana. Em palestras? Em palestra, em colégios, tanto das creches. E é interessante uma coisa, quando eu falo em escolas de classe A, eu falo uma frase assim, presentes, 2 por ano. Nada mais do que isso. Um no aniversário, o outro na festa religiosa. Aí eu ouço um burburinho na plateia. Como é? Não sei o quê, como é possível? Presidentes 2 por ano? Sim. E eles não aceitam. Quando eu vou às creches, quando eu vou à escola de periferia e falo presentes 2 por ano, eu tenho a mesma vaia do que quando eu falo para as classes mais abastadas. Quer dizer, o que une as classes hoje é o consumismo. É o consumo, digamos, não é o consumismo, mas é o consumo. Ele igualou as classes. Hoje, o que uma pessoa que recebe muito menos do que outra pode ter igualzinho. Óbvio que salvaguardar as devidas proporções. Claro. Mas ele pode ter um carro, uma televisão, uma geladeira e tudo mais. Ter. Né? E pode chegar ao ter. Porém, nem aquele que tem mais chegou ao ser. E nem aquele que tem e custou para ter chegou ao ser. Essa diferença para mim é fatal. E é muito interessante porque é um conceito que está por trás disso, bem da psicologia existencial. Que é assim, como que nós podemos viver ou pautados no futuro, é uma coisa que eu também trago muito aqui para os internautas, como que a gente pode viver ou pautado no futuro, quer dizer, pensando em imagens do futuro, sonhando com um futuro sempre melhor, né, mais cheio de coisas que a gente possa obter, comprar, consumir, ou relembrando um passado, trazendo passado, e o único momento que a gente não vive é o presente. O único, que é um lugar onde a gente pode ser, é um lugar onde a gente pode aprender a ser, no agora, né? Então, no agora que eu estou aqui com você, e não no que eu penso que eu estou sentada aqui, que eu posso comprar amanhã, no que eu penso que eu posso ter e fazer amanhã, não sei se eu vou estar viva amanhã. Você veja, evidente, deixando a modéstia de lado, você veja que importância é esse nosso discurso, onde você ouve nos meios de comunicação um discurso como o que nós estamos tendo.
É só o discurso do ter e acabou. Ou de ter, inclusive, de ter o conhecimento. Sim, ter mais conhecimento. Eu não estou sendo só não objetos. Não se sabe para quê, né? Quando eu vejo as mães falando assim, essa juventude, essa meninada de hoje é tão inteligente, mexe no computador, mexe nos aparelhinhos, como eles são inteligentes. Eu fico com uma pena. Porque não tem nada de inteligência, porque não se compara a inteligência de décadas ou de sociedades ou de tempos, né? Eu tive a minha inteligência, eles terão a sua inteligência, não se compara. É um erro crônico comparar inteligências. Então eu vejo assim, nossa, mas que juventude inteligente é esta. Eu tenho uma pena. Uma pena quando essas crianças são jogadas no computador, né? Com 3 anos, né? E os pais apoiam, falam, nossa, meu filho, com 3 anos, mexe em tudo. Eu tenho muita pena, inclusive, eu tenho um artigo, inclusive, escrito por um amigo meu, um neurocientista, em que nós escrevemos sobre o vício do computador. Isso eu gostaria que ficasse claro para o telespectador. O que se fala telespectador? Internauta. Perdão. Eu não sou muito ligado nessas palavras assim. Mas o internauta. Eu queria deixar claro que o computador vicia. Vicia como a cocaína, como o álcool, como outras drogas. Então nós temos muitas e muitas ou milhares de crianças que estão ligadas ao computador, aos joguinhos, diariamente, ou aos Harry Potters da vida, assistindo às vezes 11 vezes ao mesmo filme, e os pais absolutamente inertes, sem mexer, dizendo assim, você não vai ver computador mais do que 1 hora por dia. Não pode estar com o computador, estar frente ao computador por mais de 1 hora por dia, seja que idade for até a maioridade. Mas, Paulo, também é muito confortável para os pais, sim, né? Aspecto, sim. É difícil você tirar os pais do computador do filho, sim, né? Para os pais é muito conveniente. Eu estava almoçando domingo num restaurante, eu estava vendo numa mesa do meu lado 4 crianças e 4 adultos na mesa. Os adultos conversando e as crianças todas no iPad. Sim, não dúvida. Todas, assim, que idade e quietas. Você lembra que idade tinha mais ou menos? Deviam ter por volta entre 5 e 8. Então não pode ter iPad, não pode ter ponto. Não pode ter computador, telefone celular, só pode ter quando ele tiver a sua mesadinha e pagar a sua conta. Como era, né? Mas é óbvio, coisas que a gente podia ter. Escuta, eu vivi pagando minhas continhas e cheguei, graças a Deus, onde eu cheguei, por conta que eu paguei as minhas continhas direitinho e dava valor para o que eu tinha. Agora, eles têm iPad, iPhone, não sei o que, computador e telefone e joguinhos à vontade, e aí fazem o quê? Não dão mais valor para o que tem. Então, novamente, se fala sobre o ter as coisas. Eles têm muitas coisas. E os internautas que me ouvem vão me compreender bem quando eu falo que os seus filhos têm um pouco, muito pouco, para que eles possam ser mais. Porque é só sabendo esperar, só sabendo dar valor ao tempo, só saber dar valor às coisas, é que eles vão poder crescer. E não adianta dizer que as crianças vão ficar frustradas por conta disso. É bom que se frustrem para eles aprenderem a lidar com as frustrações. Nenhum livro de psicologia fala negativamente sobre as frustrações. Nenhum. Fala negativamente que a criança não pode ter frustrações. Ao contrário, né? A gente tem falado muito quanto as crianças precisam aprender a se frustrar. Porque nós vivemos isso como adultos, a gente vive a frustração. Eu costumo brincar que hoje eu fui ao banco pedir 10 mil reais e o gerente me falou, não. Eu disse, não, por quê? Porque não. Eu disse, mas não, tá fechado. Tá fechado. Eu disse, tá bom, obrigado. Fui embora. E assim é a vida. Não. E eu tive que lidar com a minha frustração e vou viver. É uma brincadeira, mas é uma analogia muito profunda que eu faço. Não. Mas aí, por exemplo, né, vou abusar dos seus conhecimentos e das suas palestras com os pais. Porque eu fiquei interessada em saber, assim, como é que a gente
faz aí na educação dos filhos? Então, todos os amiguinhos do seu filho de 12 anos têm qualquer coisa, né? Tem o seu iPhone na sala de aula, fora da sala de aula. Não para o seu filho? Não para o seu filho, óbvio. Não. Aqui quem manda é papai e mamãe. Ponto. Agora, o papai e a mamãe tem que saber dizer o não. Se ele não internalizar o não, ele vai fazer o que o vizinho faz. Agora, o que o vizinho faz pode ser um escândalo. E ele vai fazer o escândalo que o vizinho faz. Então, falta esse movimento de segurança aos pais. Né? Eu não gosto de ser saudosista, mas os pais de 1940, nos anos nos quais eu fui educado, eles erravam muito, mas erravam com segurança. Ponto. A segurança. Os filhos não querem saber se os pais erram ou se os pais acertam. Os filhos querem saber se os pais estão seguros. Óbvio que nós não vamos errar porque nós queremos errar e o filho se dane. Não. Evidente que o bom senso faz com que a gente siga uma certa linha. Agora, nós não podemos ficar reféns do estou certo, estou errado. Isso vai causar um trauma ou não vai causar um trauma? Haja, faça. Diga um não quando você sentir que é para dizer não. Diga um sim quando é preciso dizer sim, com segurança. Agora, não há um livretinho, uma bíblia que fala assim, quando a criança pedir isso, fale não. Isso é bom senso. Educação é bom senso. Saber dizer não, né? É importante. Nossa Senhora, que é o que nós temos. Mas eu acho que assim, pais que não sabem escutar não sabem dizer não, né? E a gente está numa geração aí, a minha geração que está tendo filhos e que tem filhos, sei lá, de 10, de 20 que seja, a 5, a 1, a 0, que é uma geração que não se frustrou, né? Que teve tudo, que os pais se aproveitaram da psicologia para achar que tinham que dar tudo para os filhos e que não podiam falar não, né? Sai a surra e entra a psicologia. Não, que eu acho realmente uma incoerência você bater em alguém, mesmo numa criança. Mas saiu disso e foi pro oposto. Eu fui muito mimada, tenho certeza disso. Por outro lado, aprendi a me frustrar porque a minha vida social me obrigou a me frustrar. Sim, mas meus pais, eles tinham essa visão, eles foram educados com muito mais rigidez do que eles me educaram. Então, porque muito provavelmente os seus pais, não vou dizer os nossos, porque eu sou bem mais velho que você, mas os nossos pais da minha geração viveram pela Segunda Guerra Mundial, frutos da Segunda Guerra Mundial, os nãos da vida. E muitos pais hoje não sabem dizer a si mesmo o não. Porque o consumo nos mata. O consumo nos consome, evitando aqui uma tautologia. O consumo nos consome. Então, ele não sabe dizer a si próprio não. E a gente só dá aquilo que a gente tem. Se eu tenho respeito, eu tenho respeito por você. Se eu tenho amor, eu tenho amor por você. Se eu tenho o meu valor, eu tenho valor por você. Então, se eu sei dizer não, eu sei dizer não a você, ao meu filho, em outros lugares, né, em outros momentos da vida. Só que muitas vezes, por conta desse consumo, que é o grande mal desse século que vem vindo aí comendo o nosso fígado, por assim dizer, nós não, vamos falar de nós, né? Nós não sabemos dizer não a nós mesmos, né? E isso, como dizer não aos nossos filhos? Porque hoje o cartão de crédito compra tudo, né? Foucault era um dos maiores especialistas que falava sobre essas questões do prazer de ter, do prazer de possuir, né? Do prazer, inclusive, da sexualidade, que hoje está muito precoce, digamos, né? O mesmo Foucault, né, que escreveu a História da Loucura, falava sobre o consumismo, né? Só para lembrar. Isso, só para lembrar. Só para lembrar. Esse sócio é muito bom, né? E é isso, né? É uma loucura o que a gente vive, né, Paulo? É uma grande. Eu acho, às vezes
falo também aqui, sem tantas explicações, né? Um dia a gente precisa fazer um programa sobre a loucura do ego. O que é o nosso ego nos dias de hoje, Sim, né? sim. A nossa consciência social, o nosso ego. Estou dizendo nem só do nosso ego, estou dizendo da nossa consciência social também. O que é essa consciência social? Do inconsciente coletivo que nos envolve a todos, né? Mas eu acho que eu quero ser um crítico, mas não quero ser um cri-cri. Então, eu quero ser um crítico voraz dessa sociedade, mas se eu não tivesse esperança, eu não estaria aqui. E se você também, se você não tivesse esperança, você não estaria aqui, fazendo esse programa há 10 anos, né? Que você trabalha por algum ideal, por alguma coisa importante para você. Eu também estou aqui por conta de acreditar que este é um canal de comunicação importantíssimo para nós, né? E é só usando esses canais que a gente pode chegar ao povo, a nós mesmos, a todos os que nos ouvem. Faltam-nos canais de comunicação. Nós não temos mais canais de comunicação. Os canais de comunicação estão fechados, né? Fechados assim, e comandados por poucas pessoas, quer dizer, não é uma sociedade querendo saber tendo suas perguntas, querendo saber suas respostas. Haja vista a Avenida Brasil. Haja vista a Avenida Brasil. Comente, por favor. Sim, eu acho que foi um momento que deveria ser analisado por sociólogos, antropólogos, psicólogos educacionais. O que foi esse fenômeno? O que foi esse fenômeno, porque do ponto de vista de fenômeno social, foi um dos momentos mais históricos que nós tivemos na nossa sociedade. Pena que se vulgarizou, pena que terminou meio americana. É pena, porque o próprio tema da vingança foi muito bem tratado até o momento final, como toda a novela. Mas a ascensão da classe D e C foi lá retratada, e como as pessoas interiorizaram a si próprios naquela novela. Eu acho que foi um dos momentos mais preciosos que nós tivemos. Embora muito longa, né, e isso quebra um pouco, inclusive, o próprio conceito de novela, né, que não, do ponto de vista de literatura, né, mas foi um dos momentos que a gente deveria refletir com muita seriedade o que aconteceu no Brasil a partir dessa novela. E, Paulo, me fala uma coisa, curiosidade pessoal também, porque muito mais gente se identificou com a Carminha, né, do que com a Rita, a Nina, enfim, a outra personagem, quer dizer, com a personagem má. Eu ouvia muito isso, Carminha, eu te amo, muito mais do que eu ouvia pela outra personagem, que estava ali se vingando. Né? Eu acho que esse momento foi crucial para nós, os telespectadores, porque nós encontramos o mal que existe dentro de nós, entendeu? Então nós pudemos perceber que ali não havia ninguém bom, e eu também tenho mal, e eu me identifiquei com o mal que existia tanto numa como noutra, como todos os personagens. Essa foi o grande mote da novela, né? Onde eu me identifiquei com o mal. E é muito difícil nós percebermos o mal que existe dentro de nós, porque nós o negamos. Não, eu não. Eu não, pelo amor de Deus, não, eu não penso isso, eu não faço isso. Imagine, eu racista? Não, eu não sou racista. Eu homofóbico? Não, eu não sou homofóbico. Não, eu acho que eu tenho um mal dentro de mim e eu tenho que saber lidar com o mal dentro de mim. Porque o mal e o bem se misturam, se completam. Não existe mal sem bem ou vice-versa. E ali, esse momento, eu pude perceber que eu estava ali um pouco naquelas pessoas. Né? Foi um mini Big Brother. O Big Brother faz isso. Eu estou ali, naquela pessoa. Quer dizer, isso podia ser ensinado, né?
Isso pode ser ensinado em casa, isso pode ser ensinado na escola, isso pode ser ensinado. Por que você gosta dessa novela, ou por que você assiste, entender o que o outro... Não, mas peraí, não. Ninguém assiste, né? Não, eu acho que nós temos que estudar física, química, biologia, claro. História, geografia, Machado de Assis, Camões. Que aí uma criança, adolescente, os pais chegam em casa e assistem a novela. Estudo, essas coisas assistem a novela. Não faz parte. Não faz parte. Do currículo. Outras questões da educação, né? O que você vê que são dúvidas muito grandes dos pais? Então, assim, você recebe quantas cartas? Você falou, responde por palestra 500 perguntas, né? Só de perguntas, 500 perguntas mais básicas que os pais trazem. Eu estava até falando com o Paulo, a gente recebe muito isso no consultório, na clínica psicológica, né? Pais, assim... Quando é hora de tirar o meu filho da minha cama, quando é hora de tirar a chupeta, quando é hora de levar para a escola, quando é hora de... Quando é a hora? Eu vejo mães que, assim, elas aprendem através de grupos na internet, mas não existe um outro lugar, né, se não for hoje em dia grupos da internet, para se ensinar isso. Então isso está parando no consultório. Como que a gente pode ajudar, educar esses pais e o que, né? O que te vem à cabeça que você fala assim, são dúvidas muito frequentes dos pais hoje? Eu sinto assim, que o mundo, eu não deixo de ver o mundo atrás de tudo isso. Eu não deixo de ver o inconsciente coletivo atrás de tudo isso. Eu não deixo de ver, do ponto de vista fenomenológico, que nós somos seres jogados nesse mundo. Então, o mundo nos deixa muito inseguros hoje, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista existencial. Responda para mim, se você faria hoje... Não vou perguntar para você, desculpe. Eu vou responder como pessoa. Tá bom, vou responder como pessoa. Você faria hoje uma operação sem consultar 2 ou 3 médicos? Uma cirurgia? Não, de jeito algum. Percebe? Não estou falando dos médicos, pelo amor de Deus, não cabe aqui. Ou você entraria numa questão jurídica sem consultar 2 ou 3 advogados? Não. Percebe? Então, eu acho que hoje o humano, no mundo que nós vivemos muitas inseguranças. Foi-se o tempo do provérbio. Quando os meus pais diziam, diz-me com quem andas que eu te direi quem és, nossa, eu dava 2 passos para trás, porque eu disse, meu Deus, então você sou eu, e você é eu, não sei se estou falando português correto, mas eu tenho que tomar cuidado. E aí a gente faz uma análise mais existencial, os provérbios se foram. Pergunte, escreva, entre numa sala de aula hoje, para jovens de 17, 18 anos, ou os pais que me ouvem, e escrevam um provérbio. Não há mais sonoridade para o provérbio. Os jovens não entendem mais provérbio, porque não existe mais a verdade absoluta. Aquele conceito de positivismo do início da ciência acabou. Hoje nós temos muitas dúvidas. A própria neurociência, que aparece hoje como, aspas, a salvadora de todos os problemas que nós temos, porque ela adentrou essa caixa preta que nós temos aqui, que é a caixa cerebral, ela adentrou ali dentro e pode perceber e ver como é o funcionamento. Ela tem muitas dúvidas. Inclusive temas que hoje muitas pessoas falam com a boca cheia, dizendo que são problemas genéticos, como a dislexia, como o TDAH, como o distúrbio de atenção. Falando uma linguagem muito simples, eu diria assim, chuta-se uma barbaridade. Uma barbaridade. Então, baseado naquela pergunta que eu te fiz como pessoa, se você iria entrar numa demanda judicial sem consultar 2 advogados ou numa questão médica, etc. Hoje nós vivemos um mundo, de um lado, acobertados pela tecnologia, acobertados pela ciência, que tem uma revigoração, está revigorada por conta da imagem, mas ao mesmo tempo os sujeitos que a praticam nos trazem muitas inseguranças. E nós não sabemos lidar com as nossas inseguranças. É muito difícil para nós.
né? Então eu vejo que também os pais vivem nesse mundo. Não são anjos assexuados que caíram em uma família e têm lá que educar os seus filhos. A questão é muito mais profunda. O humano está inseguro. O humano está à beira de um precipício chamado insegurança. E aí está a psicologia educacional para ajudar esse humano, está a psicologia para ajudar esse humano, a todos nós, inclusive nós, a podermos encontrar caminhos, uma silhueta para podermos sobreviver neste mundo que nos deixa e que somos vítimas da insegurança. Você não acha que essa insegurança, Paulo, pode ser, entre outras coisas, né, não dá para a gente dizer que um único aspecto causa uma insegurança, né, numa fase, mas me faz pensar a falta de parâmetros que a gente tem, né? Se nossos avós tinham a religião como um grande parâmetro e aqueles conceitos como um grande parâmetro, a gente está muito perdido, porque nessa época onde não se existe provérbios, onde tudo é relativo, então você não posso dizer quem você é por conta de quem você anda, porque existe um outro lado disso. Mas você pode, né, ver algum aspecto nessa pessoa que te agrada e te agrega, e a gente vai sempre relativizar, né? A gente está no momento da relativização. Perfeito. Não seria isso que deixa a gente muito inseguro? Quer dizer, a gente não tem bordas, o que é muito bom por um lado, a gente poder conhecer mais do que a gente escuta ou aprende, a gente poder pensar sobre mais coisas, mas cadê nossas bordas, né? Que fala, olha, o ser humano é isso, veio no mundo através da psicologia, pensa no ser humano, no mundo inserido de uma determinada forma, a religião pensa no mundo inserido no humano de uma outra forma, mas tudo dá na mesma, a gente forma um todo, que todo é esse. Ninguém me ensinou esse conceito até a faculdade, quer dizer, conceito de todo, né? Então, aí eu faria um pequeno parênteses desse seu belo discurso, perfeito. Nós adultos temos ainda algum tipo de cultura, algum tipo de bom senso, algum tipo de acesso para percebermos os caminhos, mesmo inseguros ou seguros, que a gente pode adentrar. A criança não os tem. Aqui está o problema. A criança, se nós percebemos que nós, como você deixou entre linhas, que nós estamos à deriva, e o humano, a meu ver, está à deriva, é só você abrir um pouco os olhos para o mundo e perceber a Europa, ou perceber o Oriente, não vamos nem entrar em fatos, mas se nós percebemos que este humano está à deriva, a criança não pode estar. Perdão, eu falei muito alto, né? Não, desculpe. A criança não pode estar. A criança não pode estar à deriva. Ela precisa ter um porto seguro. Porque se ela não tiver um porto seguro, a deriva vai ser muito maior do que a nossa deriva. Nós ainda temos algumas boias para nos salvar. A criança não as tem. E ela tem que ter no adulto, seja o professor, seja o vigilante da escola, seja o porteiro da escola, seja o diretor da escola, seja o professor, seja tio, madrinha ou quem quer que seja, ela tem que ter no adulto um parâmetro. Por favor, se essa criança não tiver um parâmetro para ouvir um não, para estabelecer alguns limites, aí ela estará desde pequenina à deriva. Ou se salva as crianças, ou esse país não tem remédio. Ou esse país não tem... Eu trabalho em creche, eu vejo muitas vezes as crianças da creche com seu entorno absolutamente abandonadas. E vejo mais. Eu vejo que a adolescência vive hoje uma dupla mensagem entre o protecionismo e o abandono. O protecionismo, haja vista que outro dia eu soube de um caso em que o pai
diz ao filho, quando ele pega um táxi, para ele tirar uma foto da chapa do carro do táxi e enviar via telefone, MSS para o pai, para saber que táxi ele pegou. Quer dizer, nós estamos chegando a uma histeria coletiva, a um momento de absolutamente confusional. Ao mesmo tempo, a gente percebe que em outros lugares esta adolescência está aí protegida. E ao mesmo tempo, em outros lugares, ou aí mesmo, nesta classe social, absolutamente abandonadas. Os pais hoje de classe A largam os seus filhos em programas ou em escolas mesmo, né? Escola, complementação. Não, eu diria nessas raves da vida, nessas festas, nessas baladas. Queria falar baladas. Fecha-se as portas e não sabe o que acontece lá dentro. Isso, classe A, classe B, classe C, em qualquer momento. Porque hoje em dia não existe mais interior e capital. Os problemas que existem na capital são os mesmos que existem no interior. Os problemas que existem na classe A existem na classe C e D. Não existe mais nada. É a tal, eu não detesto essa palavra. Globalização, né? Detesto essa palavra, mas é a que me vem. Tudo virou uma coisa só. Graças a Deus que tudo vira uma coisa só, mas cuidado, porque eu digo assim, não, os meus filhos estão protegidos, tanto de uma classe como de outra. Não. Não estão. Não estão. Não estão. Não estão. E vejo que muitas vezes esta criança, este adolescente, sem condições psicológicas, cognitivas, de conhecimento ou de análise crítica, não sabem para onde ir, estão à deriva. Quer dizer, então, para a gente se salvar o mundo, a gente tem que salvar nossas crianças. Em primeiro lugar, Se esse estúdio pega fogo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o que é mais importante aqui, isso aqui talvez o seu computador, aquela câmera, eu vou pegar o mais importante e o resto que esquema. Se o mundo está pegando fogo, e eu não sou um pessimista, hein? Veja bem, eu não sou um pessimista. Isso é uma realidade. É uma realidade. Eu sou um crítico, mas se o mundo está pegando fogo, eu tenho que salvar o mais importante. E para mim, o que é mais importante, ou é esta criança, ou é esta criança. Como que isso aparece para mim muito claro no Instituto, né, Isplan? Sim. Quer dizer, ele é um reflexo do teu pensamento, né, desse pensamento da psicologia educacional, principalmente do seu pensamento de que as multidisciplinas se encontram para ajudar o humano. Sim. Então, desde a fono, pedagoga, psicóloga, quer dizer, um pai com dúvidas ou questões, ou um aluno que está indo, esse aluno que diz que vai mal na escola, né? Vai procurar o instituto. O que é feito, né, com essa família que vai procurar o instituto? Então, só relembrando um pouco da história, da minha história, claro. Eu devo ter sido, não tenho certeza disso, mas eu devo ter sido um dos, detesto essa palavra pioneiros, porque não existe, mas um dos primeiros que em São Paulo trabalhou com uma dinâmica que hoje se discute a dessa em filosofia ou em psicologia, que é uma equipe multidisciplinar. Não há possibilidade de hoje você fazer um diagnóstico por uma pessoa só. Então, no meu instituto, há 44 anos, nós formamos uma equipe que está comigo há mais de 30, porque houve variações, evidente, onde nós formamos uma equipe multidisciplinar. E hoje é a grande questão que se discute para formarmos um diagnóstico, por exemplo, sobre essa possível dislexia ou esse possível TDAH, porque não existe certezas absolutas sobre isso, são temas absolutamente questionáveis hoje em dia pela ciência, porque já foram certeiramente aprovados por alguns cientistas como fatores genéticos, como fatores biológicos ou cerebrais, mas há muitas dúvidas sobre a questão do TDAH ou da dislexia ou do déficit de atenção. Então, nós temos a grande preocupação de fazermos um diagnóstico multidisciplinar. Então, vários profissionais olham para essa criança e atendem essa criança e, inclusive, ouvem o seu ambiente, a sua escola. É esse o nosso objetivo
há muitos anos, né? Que hoje está em top de linha, que é a equipe multidisciplinar. Quer dizer, então vocês atuam tanto dentro do Instituto quanto fora do Instituto, sim. Em creches, escolas, né, palestras, fora todos os seus livros, né, Paulo? Sim, todos os seus livros. Isso. E dentro do Instituto, então vamos lá, uma segunda pergunta. Estou lá com problema com meu filho, me chamaram na escola e disseram que ele é um pouco agitado e está começando a ir mal no 3º ano do ensino fundamental. Bom, o que eu faço com essa informação, né? Não vou pôr uma professora particular, porque está no 3º ano do ensino fundamental, não sei que matéria dirigido, meu filho está indo mal, está agitado em sala de aula, eu vou procurar o Instituto Splan. E aí? Aí eu só vou fazer uma pequena correção brincando com você. Você nunca ouvirá, ele é um pouco agitado. Ele vai dizer, o seu filho é um hiperativo, seu filho é um agitadíssimo, ele não para. Mas começa assim, né? Meu filho está um pouquinho agitado. Lá no final... Lá no maternal eles falam, já é um bebê agitado, né? Como se todo bebê não fosse agitado, né? Aliás, outro dia um pai me falou assim, pô, viver em São Paulo é ser hiperativo? Quem não é hiperativo viver em São Paulo? Por quê? Porque essa é a cultura, isso que nos faz hiperativos. Afinal, veja a hora que nós dois estamos conversando. E isso é hiperatividade num certo sentido, né? Num certo sentido. Mas não, então, o básico é que essa mãe, esse pai ou essa família nos procure, aí terá uma consulta inicial e aí nós vamos ver se existe a possibilidade de nós fazermos um diagnóstico. Esse diagnóstico é sempre um diagnóstico multidisciplinar. Nunca só uma pessoa vê esta criança ou esse adolescente. Aí nós fazemos um diagnóstico e aí nós falamos com a família para ver como nós podemos auxiliar esta família nas dimensões que apareceram nesse diagnóstico. Esse diagnóstico não é só feito de testes, absolutamente, mas é feito da observação clínica, de testes de questões de autoconhecimento e das nossas observações existenciais, empíricas que nós fazemos, além de testes, naturalmente. E aí sim vai ser direcionado. Aí sim, aí a gente pode direcionar essa criança, esse adolescente para algum tipo de... Acontece bastante do problema ser escola? Muito. Hoje, os problemas de aprendizagem ou de ensino-aprendizagem são muitos. E nós temos que reconhecer que todos nós, ou da psicologia educacional, ou educadores, ou professores, nós temos poucas armas para lidar com as questões de dificuldades de aprendizagem ou de dificuldades de comportamento. Poucas armas. Primeiro porque, como disse há pouco, a família protege muito. Segundo, é muito fácil atacar a escola. A escola passou a ser um bode expiatório de muita coisa. Né? A escola, tanto que hoje a infidelidade escolar é dramática. É quase uma operadora de celular, né? Você vai lá e troca portabilidade da escola. Vou ter meu filho de portabilidade, vai para outra escola. Tanto da pública quanto da particular. Não vejo nenhuma diferença entre uma e outra. Né? Então a escola passou a ser muito criticada nesse sentido. E, a meu ver, vamos ser justos aqui, desculpe a repetição, injustamente criticada. Né? Porque ela é fruto desse mundo, ela é fruto do que eu sou. Não é uma escola assexuada, atemporal, espacial, não. É uma escola encravada nesse mundo. E se ela é assim, porque eu também a fiz assim, ou porque eu a considero assim, porque eu também não acredito nela, porque eu também tenho dúvidas sobre ela. Porque eu também quero constar 3 ou 4 escolas, como eu quero constar 3 ou 4 médicos ou 3 ou 4 advogados. Exatamente. Né? Pegou, é isso mesmo. Porque eu vejo a escola de vizinho assim, aquela escola está melhor no Enem. Então, é o consumo. É o consumo. Consome-se notas. Consomem-se notas. Consomem-se conhecimentos.
né? É toda uma questão de consumo. Uhum. Quer dizer, vamos parar no mesmo lugar. Vamos né? parar no mesmo lugar. falar com você, né? E falar de existencialismo, a gente não podia parar em outro lugar, né, Paulo? Não, exato. A gente ia chegar nisso, mas eu quero muito conversar com você sobre... Eu quero olhar essas perguntas dos pais. Vamos fazer um programa dirigido para as dúvidas dos pais. Então, assim... Podemos fazer um programa de como educar seus filhos? Podemos, baseado assim, em pergunta-resposta, porque eu acho que as perguntas são muitas. Eu as tenho hoje, mais de 480 perguntas e palestras que eu dou, assim, interativas. Eu dou uma palestra, depois eu volto e eles me fazem perguntas. Você não calcula o drama que os pais vivem hoje com respeito à educação dos filhos. Dramas pequeninos e grandes dramas existenciais. Tá? Nossa, que bom, Paulo. Vamos falar sobre isso. Obrigada. Obrigada. Eu fiquei feliz de estar com você. O papo foi muito, muito profundo. Espero que os internautas, não é? Os internautas, eles vão... Vocês quiserem mandar perguntas para o Paulo, ou mesmo para o WebDivan, quando a gente for fazer esse programa sobre como educar seus filhos, pode mandar pelo Face do programa, WebDivan TV, ou até escrever para o Paulo, para o Instituto, né? Quem quiser escrever para o Instituto, www.esplan.com.br. Eu escrevi aqui no chat para vocês. O WebDivan fica por aqui. Volta sexta-feira que vem, às 21 horas. Beijos!